No estádio Antônio Ascioli, nós tivemos hoje a derrota do Atlético para o Galo Mineiro pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Keno no primeiro tempo e o Hulk no segundo. Vem aí, análise do jogo com os nossos comentaristas, com o Kleber Ferreira e com o Evandro Gomes. A sua análise, Evandro. Lopes, eu vou mostrar aqui os números do jogo. 49% de posse de bola para o time do Atlético Goianiense, 51% para o Galo Mineiro. Nas finalizações, dentro do gol, aquelas finalizações para o gol foram 7 do Atlético Mineiro, duas apenas do time do Atlético Goianiense. É verdade que naquela finalização que você aponta para o rumo do gol e chuta, foram 12-12. Finalizações para fora, 7 do Atlético, 3 do Atlético Mineiro. Chutes travados, 3 do Atlético Goianiense, 2 do Atlético Mineiro. Escanteios, o Atlético nosso teve 5 contra 3 dos mineiros. Impedimentos, 3 do Atlético Mineiro, 1 do Atlético daqui. Faltas, 12 cometidas pelo Atlético Goianiense, 6 pelo Mineiro. Cartões amarelos, 2 para o Mineiro, 1 para o time do Atlético, o Atlético Goianiense. E esses são os números mais interessantes do jogo em que o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Mineiro, o Atlético Mineiro, por 2-0. Vitória indiscutível, inquestionável. O time do Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, é muito superior tecnicamente ao time do Atlético Goianiense, em banco, em treinador, em tudo que você imaginar. O Atlético é grande, o Atlético Goianiense é uma derrota que você não pode ficar questionando muito se foi injusta, se foi por erro disso, foi por erro daquilo. O Atlético é melhor e normalmente os melhores costumam ganhar. Kleber Ferreira, amigo dos amigos, a sua análise da derrota do Atlético para o Galo Mineiro pelo placar de 2-0. Lopes, nós tivemos um primeiro tempo mais equilibrado, o Atlético produziu melhor no primeiro tempo e no segundo tempo as mexidas do técnico Eduardo Batista acabaram complicando o time atleticano. E ao fazer dessas mexidas e complicar o Atlético, ele deu a oportunidade para o Atlético Mineiro, que já terminou o primeiro tempo, vencendo por 1-0, numa falha coletiva do Marlon Freitas, do Dudu e do Gabriel Baralhas. O Wanderson também estava na jogada, mas esses 3 jogadores deixaram o Keno entrar e fazer o gol como bem quis. E no segundo tempo, o Atlético Mineiro foi superior. As alterações do técnico atleticano goianiense, acabaram ajudando o técnico mineiro, o Cuca, a fazer um trabalho melhor, mexer melhor no time dele, e o Atlético Mineiro fez o segundo gol e mereceu a vitória. Evandro Gomes, o Eduardo Batista errou ao começar a partida com 3 volantes, Vandinho? Bom, Lopes, isso é uma questão. Ele começou assim contra o São Paulo, ganhou o jogo. Cheio de elogios. Até com as alterações que ele fez, né? Que acabou surtindo efeito. Hoje não deu certo. Porque dentro do ponto de vista do Adson Batista, digamos, se ele tirasse lá um volante, o Baralhas ou o William Maranhão, para o Adson não jogou nada, para mim jogou muito. Então, se tirasse, poderia... A derrota em si, ela já provocaria só comentários mais negativos para cima do trabalho do treinador. Futebol se resume à vitória, né? Às vezes o time joga bem e nem sempre ganha. Mas o Atlético não jogou bem. Perdeu não jogando uma grande partida. Quando o treinador mexe e dá certo, elogios. Quando mexe não dá certo, vem críticas, mas elas têm que ser um pouco comedidas, principalmente quando vem de cima para baixo, da presidência do clube para cima de um time que precisa dos seus jogadores confiantes, não só para ganhar a Copa Sul-Americana, mas para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E não é com críticas públicas que vai consertar o time do Atlético. E para você, Kleber Ferreira, o técnico Eduardo Batista errou ao começar o jogo com 3 volantes. Errou, Lopes. Ele tinha o garoto Léo Pereira empolgado pela partida que fez contra o São Paulo e que dá uma velocidade ao ataque do Atlético muito interessante. Aproveitar a empolgação do garoto nesse jogo sequenciado, manter ele no time, seria o mais inteligente.
um jogo dentro de casa em que o Atlético Goianiense precisava vencer e o Atlético Mineiro não vinha numa sequência boa, seria fundamental a ofensividade, seria fundamental a velocidade. E ele preferiu colocar 3 volantes e deixar o time com apenas 2 atacantes, sendo que esses 2 atacantes, um era o Diego Churin, um jogador que ajuda muito no meio campo, na marcação também. O outro era o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando não foi bem na partida, errou sim. Evandro Gomes, para fechar, você acredita que o Atlético ainda permanece na Série A? Vai se livrar da degola, Evandro? Acredito. O Atlético pode ainda ir mal até ver onde vai nessa Copa Sul-Americana. Se passar pelo São Paulo, certamente antes da final, que será um jogo apenas contra, provavelmente, o Independente Del Valle, lá em Córdoba, na Argentina, talvez ainda tire o pé um pouco no Brasileiro. Mas acabou a história da Sul-Americana, são 2 jogos só que o time do Atlético tem para fazer se passar pelo São Paulo, evidente. Se não, apenas um. Aí vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Faltam 13 jogos. Não é momento para desespero no time do Atlético, não. É acreditar que o Atlético tem um time competente que pode chegar. E eu acredito que vai sair da zona do rebaixamento. Kleber Ferreira, para fechar essa análise de Atlético 0, Atlético Mineiro 2, você acredita ainda na permanência do Atlético na Série A? Acredito, Lopes, e acredito muito em função do aproveitamento dos times que estão lá na parte de baixo da tabela junto com o Atlético. São times ruins que têm tido um aproveitamento ruim. O Atlético, então, desses times, ele é o melhor e ele tem todas as condições, com o elenco que tem, de sair dessa faixa do rebaixamento. E o Evandro disse bem, hora que perder a preocupação com a Copa Sul-Americana, ele pode focar só no Campeonato Brasileiro e aí ele vai crescer o seu aproveitamento. O Atlético precisa reagir logo, precisa ser melhor escalado, as alterações precisam ser melhor feitas, a análise do adversário precisa ser melhor feita e, consequentemente, o Atlético precisa crescer. Acredito, estou falando isso hoje, não pelos 2 jogos do Eduardo Batista à frente do Atlético, por aquilo que o Eduardo Batista é como treinador, que o Atlético ainda troca de treinador mais uma vez neste ano. E assim analisamos com Evandro Gomes, com Kleber Ferreira, a derrota do Atlético no estádio Antônio Ascioli para o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0.